Queria que você desse uma olhada aí, à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás, se for possível, e descubra quantas pessoas você conhece aqui na igreja. Se você já é um membro aqui da igreja, deve conhecer bastante gente. Nós temos aqui hoje de manhã aproximadamente 600 pessoas. É possível que dessas 600 pessoas você conheça de vista pelo menos umas 300. De nome, umas 50. E intimamente, uma ou duas. Quando você olha assim à direita e à esquerda, você descobre duas coisas. A primeira é que você sabe muito pouco a respeito das pessoas, apesar delas sentarem com você aqui todos os sábados. Você as vê aqui, mas não sabe o que elas estão passando, não sabe se durante essa semana elas tiveram alegrias ou tristezas, não sabe praticamente nada da vida delas, não sabe que decisões foram tomadas durante essa semana. Essa é a primeira constatação. Nós conhecemos muito pouco as pessoas que sentam ao nosso lado praticamente toda semana aqui na igreja. Mas tem uma segunda constatação, tão triste quanto a primeira, é que praticamente ninguém nos conhece. As pessoas nos conhecem até de vista, fala oi, tudo bem? Um ou outro sabe o nosso nome, pode nos chamar pelo nome, mas quase ninguém nos conhece de fato. Seja sincero, dos que estão aqui presentes, quantos frequentam a sua casa? Se eu pedisse alguém para levantar aqui e perguntasse, por favor, fale o nome dele, da esposa e dos filhos, ficaríamos surpresos em perceber que pouca gente teria condição de acertar essas perguntas. As pessoas não sabem praticamente nada a seu respeito. Elas te olham aqui, te cumprimentam, vão embora e não lembram mais de você. Elas não sabem que decisões você tomou hoje de manhã, por exemplo. Eu hoje, antes de escolher essa gravata, eu testei duas outras. Testei uma que o irmão Manuel, ali, que é o nosso famoso cidadão português aqui, né, querido. Todos que foram no SCC aí amaram o irmão Manuel. O irmão Manuel recentemente me deu uma gravata, eu testei e falei, não, com esse paletó, acho que essa hoje não. Testei uma outra gravata, falei, não, essa também não. Coloquei essa daqui, gostei mais desta. Então hoje, antes de colocar essa gravata, eu precisei tomar 3 decisões, esta ou esta. E quantas decisões você tomou hoje, de manhã até agora? Vocês viram, foi dito que ontem foi meu aniversário, eu tenho um primo que também é pastor, aquele que trabalha na TV Novo Tempo. Ontem eu estava dormindo ainda, o telefone tocou, eu olhei, era 5h30 da manhã e era ele. E a gente sempre brinca um com o outro, assim, a gente brinca um com o outro o tempo todo, mas nos aniversários mais ainda. E quando eu falei alô, ele, com a voz assim de quem já estava desperto, disse, alô, você ainda está deitado? Falei, olha, aqui ainda é de madrugada. Ele falou bem assim, eu já estou de pé há horas. Eu falei, olha, vocês dormem na posição vertical aí na sua casa? Às 5h30 da manhã está em pé há horas? A gente começou a conversar e ele deu os parabéns, tal. Ele brincou, estou ligando nessa hora porque eu queria ser o primeiro a dar os parabéns para você e tal. E depois ele me disse uma coisa que eu fiquei pensando ontem o dia todo e hoje também. Assim, você já descobriu que agora você tem mais passado do que futuro? E não é que ele está certo? Depois que ele me disse isso ontem, mudou completamente o meu humor do dia. Eu comecei a tomar várias decisões rapidamente na minha vida. Falei, puxa, ele tem razão, preciso fazer mais exercícios. Olhei minha barriga no espelho e não gostei do que eu vi. Ontem comi menos. E tantas outras coisas, porque ele disse essa frase, né? Você tem mais passado agora do que futuro. E o pior de tudo é que ele está certo, não era uma brincadeira. Mas o tempo inteiro nós tomamos decisões. Agora, nós tomamos decisões, às vezes, em virtude de onde nós estamos, do contexto onde nós estamos. Aqui, por exemplo, nós todos somos muito educados, né? Muito corteses, respeitamos uns aos outros aqui no estacionamento, estamos sempre sorrindo. Se alguém pisar no nosso pé, nós nunca vamos revidar aqui, né? Oh, não há nada, por favor, não se importe, tal. Mas normalmente quando a gente não está nesse contexto,
a gente corre o risco de não ser a pessoa que nós conhecemos aqui, né? Num contexto mais familiar ali, junto com o marido, com a esposa, com os filhos, às vezes no contexto do trabalho, porque nós terminamos tomando decisões, muitas vezes, influenciados pelo contexto em que nós estamos. E nessa história que nós lemos há pouco, nós percebemos aí duas decisões sendo tomadas. A primeira decisão está no verso 8. Vou pedir os meninos, para o Tony ali, desculpe chamá-los de meninos, é que vocês são tão mais novos do que eu. A primeira decisão que a gente vai ver aí é a decisão que Daniel e seus amigos tomam no verso 3. Está no slide número 13. As duas decisões, a primeira decisão é a decisão que Daniel toma. Daniel e seus amigos tomam uma decisão no verso 8. Vocês viram que decisão é esta? Daniel, ele chegou em Babilônia e a ele e a todos os que foram para a Babilônia foi servido então ali uma refeição que impressionaria qualquer pessoa. O rei, num gesto ali de humanidade, talvez, mandou servir aqueles jovens que chegaram extremamente magros, depois de uma viagem a pé de 1.600 quilômetros. Eles chegam então ali, esquálidos, e o rei manda então servir a eles da própria comida que ele comia, da própria bebida que ele bebia. Uma deferência muito grande. Mas quando Daniel entra lá na sala onde deveria comer, ele percebe que na mesa do rei tinha coisas que Deus proibiu de comer. Havia comidas ali que Deus disse que não era para comer, não era comida. Havia bebidas ali que Deus disse que não era bebida, a gente não podia beber aquilo. E agora Daniel toma uma decisão. E a decisão que Daniel toma é a decisão de que ele seria fiel a Deus. A decisão de Daniel é de que ele seria fiel a Deus. Vocês podem apertar um clique aí, muito obrigado. A decisão de que ele seria fiel a Deus. Mas veja o contexto que Daniel estava. Ele tinha sido roubado da família dele. A família dele provavelmente foi morta no cerco de Nabucodonosor à Babilônia. A cidade dele, que era Jerusalém, foi destruída, desterrada. Amigos dele, quem sabe irmãos dele, morreram ou no ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, ou no longo caminho a pé de 1.600 quilômetros até chegar em Babilônia. E pior de tudo, Daniel agora não tinha mais sonhos, ele tinha sido roubado de tudo que ele tinha. Ele era um jovem, mas ele agora era um jovem prisioneiro, um escravo. Ele foi levado à força para a Babilônia, foi colocado naquele contexto à força. E a viagem de Jerusalém à Babilônia durou 5 meses. 150 dias andando todos os dias. Daniel, ele poderia ter pensado, aonde estava Deus o tempo inteiro? Aonde estava Deus na hora em que Nabucodonosor atacou a cidade? Aonde estava Deus na hora em que chegaram na minha casa e mataram meu pai, minha mãe e meus irmãos? Aonde estava Deus quando a minha cidade foi destruída? Aonde estava Deus quando me acorrentaram e me trouxeram como animal para cá? Aonde está Deus agora que eu estou aqui nesse contexto? E olha que Babilônia não era qualquer coisa, Babilônia era a grande obra arquitetônica do passado, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando Daniel chegou em Babilônia, ele certamente deve ter ficado incrivelmente impressionado com toda a aparência de riqueza, o apogeu que Babilônia estava vivendo. E naquele tempo as pessoas costumavam relacionar o bem-estar da nação ao poder do Deus que aquela nação adorava. Daniel poderia ter sido tentado a acreditar que o Deus de Babilônia, que era um Deus pagão, era, de fato, o mais poderoso, ou talvez o único Deus verdadeiro, porque o Deus dele não havia protegido o seu país, a sua família, a si próprio, e agora ele estava ali na terra de um Deus estranho. Nessas circunstâncias todas, a maioria das pessoas teriam simplesmente ido lá e comido a comida do rei. Teria esquecido tudo. Aliás, foi o que fez todos os que chegaram, com exceção de Daniel e mais 3 que foram influenciados por Daniel. Mas naquelas circunstâncias, Daniel tomou uma decisão. Daniel tomou uma decisão a despeito de não saber explicar tudo o que havia acontecido, a despeito de não ter respostas para aquilo tudo,
a despeito de não ter nenhum sinal de Deus, a despeito de não ver nenhuma indicação da proteção de Deus, a despeito de tudo contra, Daniel tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou é, apesar de não saber nada, apesar de estar vivendo no escuro, eu serei fiel a Deus. Não é incrível isso? Não havia nenhum pastor para dar uma força espiritual para ele ali. Não havia nada. Ele estava completamente sozinho. E ele tomou a decisão de que, apesar de tudo, ele seria fiel a Deus. E vocês viram, quando ele tomou a decisão, a pessoa lá responsável por alimentá-los ficou preocupado, que disse, a minha vida está em risco por causa de vocês. Se algum de vocês adoecer, enfraquecer e morrer, o rei vai cobrar de mim. E o preço que eu vou pagar é com a minha vida. Então a decisão que Daniel tomou não era uma decisão simples, era uma decisão que tinha uma influência muito grande sobre muita gente. E Daniel estava lá, numa corte estranha, no meio de gente estranha, num lugar onde ninguém o conhecia. Mas uma decisão é tomada também aí no capítulo 1. É uma decisão que é tomada agora no verso 9. Se você puder dar um clique aí, Tony, mais um. No verso 9 nós encontramos aí uma outra decisão, é a decisão que Deus toma. Deus estava lá na corte celestial, mas Deus estava enxergando Daniel ali, aquele menino anônimo, aquele rapazinho que tinha muito mais futuro do que passado, aquele rapazinho simples, estava invisível aos olhos talvez de todo mundo, menos aos olhos de Deus, porque Deus viu a decisão que Daniel tomou, sem que Daniel soubesse. Deus naquele momento tomou a decisão de que iria abençoá-lo, porque Daniel teve coragem de continuar fiel, apesar de todas as circunstâncias, e lá no céu Deus toma a decisão de abençoá-lo. Aliás, Deus aparece 3 vezes aí no capítulo 1. Tony, passa mais um aí, por favor. Deus aparece pela primeira vez no verso 2, quando diz que Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Sobre isso eu já falei naquele sermão anterior. No verso 9, é quando Deus toma a decisão de abençoar Daniel, diz assim, Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Você percebe que no capítulo 1 de Daniel, Deus aparece, ainda invisível, mas como alguém que está agindo. Então Daniel fez com que Aspenaz fosse simpático ao pedido de Daniel. E no verso 17, Deus aparece de novo, quando diz ali, Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar as visões e sonhos. Nesse texto, nessas aparições de Deus, a gente percebe como Deus abençoa a vida daquele que toma a decisão de ser fiel. A primeira bênção, vou pedir o Tony para passar ali 2 vezes. Na primeira bênção, você percebe que Deus nos abençoa através de outras pessoas ou circunstâncias. Deus não apareceu a Daniel, nenhum sinal surgiu em algum lugar, Deus não enviou nenhuma profecia bíblica, não havia nada. Daniel estava vivendo como você e eu aqui. Como você e eu estamos aqui, sem nenhum contato extraordinário, sem nenhum contato fora da terra, como eu e você vivemos hoje. Daniel tinha a fé dele, mas não havia nenhuma indicação de que Deus estava ali em Babilônia, que Deus estava vendo ou acompanhando. Mas Deus, invisivelmente, sem fazer nada de extraordinário aos olhos humanos, Deus estava trabalhando para abençoar a Daniel e aos amigos. E Deus fez isso trabalhando através de outras pessoas. Deus pode usar outras pessoas para nos abençoar. Vamos tomar um exemplo. Imagine você, que essa semana você e sua família, você e sua esposa, tenham parado e pensado assim, eu quero ser fiel a Deus. Nós precisamos ter mais a presença de Deus em nossa casa. Vamos buscar mais a presença de Deus aqui em casa? Vamos imaginar que você e sua esposa façam essa decisão. Ninguém está vendo, talvez um amigo fique sabendo, talvez ninguém fique sabendo, é uma coisa pessoal da família. Apenas, você pode voltar ao anterior, não é esse ainda? Só vocês tomaram essa decisão, mas lá na corte do céu Deus está vendo.
E Deus diz, olha, porque fulano e fulana tomaram a decisão de serem fiéis a mim, eu vou tomar a decisão de abençoá-los. Vamos imaginar que você tem aí, sei lá, algum negócio, você seja dono de algum negócio, que alguém esteja devendo alguma coisa para você em algum lugar, algum trabalho que você fez no passado, alguém tem alguma dívida com você. Talvez você nem tenha mais esperança de receber aquela dívida. Mas aí, inesperadamente, a pessoa paga. O dinheiro chega. E você diz, puxa, que coincidência, esperei 1 ano, 2, 3, pelo pagamento desta dívida. E essa semana, finalmente, fizeram o depósito e pagaram a conta. Mas não foi coincidência, não. Foi Deus que influenciou a mente destas pessoas que lhe deviam para lhe pagar esta semana, porque você tomou a decisão de ser fiel a Ele. E quando você toma a decisão de ser fiel a Deus, de buscar mais a presença de Deus em sua vida, automaticamente Deus também toma a decisão de lhe abençoar. E Deus usa outras pessoas para abrir portas para você. Deus usa outras pessoas para lhe dar oportunidades. Deus usa pessoas que você nem espera, pessoas que nem têm nenhum relacionamento com Deus. Mas Deus vai lá e trabalha na mente dessas pessoas para abençoar você, porque Deus está trabalhando em seu favor, porque você tomou a decisão de ser fiel a Deus. Primeira bênção, Deus usa outras pessoas para nos abençoar. A outra bênção que nós vimos aí, no verso 17, quando diz que Deus deu aos jovens todo o conhecimento. Então a bênção é Deus abençoa nos dando aquilo que não temos. Pode dar um clique aí? Deus nos abençoa nos dando aquilo que não temos. Aqueles jovens se tornaram conhecedores de tudo ali que havia na escola de Babilônia para aprender. Eles foram considerados 10 vezes mais sábios do que os maiores sábios, mas aquilo não estava neles, não era uma inteligência natural, aquilo não veio dos genes dos pais deles. Aquilo foi um milagre que Deus operou a partir do momento em que eles tomaram a decisão de que seriam fiéis a Deus. Naquela circunstância era aquilo que eles precisavam e Deus fez isto. Deus nos abençoa dando aquilo que nós não temos. Pode ser que para você o que você não tem é paz na sua casa. Talvez você viva um verdadeiro inferno no seu lar. Você consegue ser amigo de todo mundo, menos das pessoas que vivem na sua casa com você. Você passa da porta para dentro e tem aquela sensação de que está indo para a guerra. O que lhe falta é paz. Você não tem. Se você tomar a decisão de ser fiel a Deus, Deus vai lhe dar aquilo que você não tem. Talvez você tenha aí uma grande dívida que não possa pagar. É impossível pagar com as suas rendas. E de repente, quando você toma a decisão de ser fiel a Deus, Deus dá a você os meios que você não espera. Coisas extraordinárias acontecem para que você tenha aquilo que você precisa. Quando você toma a decisão de que será fiel a Deus, Deus dá a você aquilo que você precisa e não tem. Aqueles jovens precisavam ter uma inteligência superior aos outros, e Deus deu. E eles se tornaram mais sábios do que os mais sábios de Babilônia. Não, como eu disse, por uma causa natural, mas por uma causa extraordinária. Foi Deus quem deu. Uma terceira bênção que Deus dá, diz ali no final do verso 17, que eles ficaram trabalhando no palácio. Deus abençoa abrindo portas e criando oportunidades. Dá mais um clique aí, tá aí, Tony. Deus abençoa abrindo portas e criando oportunidades. Às vezes você, no trabalho, muita gente, às vezes tem medo de falar que é fiel a Deus. Às vezes, diante de um momento, de uma decisão, em que a sua fé em Deus é confrontada com um pedido, com alguma orientação da empresa, muita gente fica tímido e termina abrindo mão da fé, com medo de perder o trabalho. E pensa que com isso está dando prosseguimento à sua carreira. Mas, se tomasse a decisão de ser fiel a Deus, Deus abriria para ele oportunidades que naturalmente ele não conseguiria. Pode até não ser naquele lugar, pode ser em outro,
Não importa, Deus vai abrir a oportunidade. Quando você se levanta e diz, eu acredito, eu sou fiel a Deus, eu não temo. Ainda que eu aparentemente vá perder tudo, mas eu vou ser fiel a Deus, não vou me contaminar. Deus toma a decisão de que vai abençoar a sua vida mais do que você está esperando. Ele vai criar oportunidades, vai abrir portas, coisas novas vão aparecer. Muitos jovens adventistas vão estudar nas universidades públicas e ali muitos terminam perdendo a fé, não porque deixaram de acreditar, mas é porque tem vergonha de dizer que acredita, por exemplo, na criação, que tem ali uma conduta sexual diferente dos demais. E eles se sentem envergonhados em defender estes princípios e abrem mão da fé. E alguns vão trabalhar em empresas e companhias e ali também, com medo de se destacarem negativamente por causa da fé, terminam abandonando a fé para prosseguir na carreira. E pensam que com isso estão deslanchando, quando na verdade estão pousando. Isso não termina sendo uma espécie de foguete propulsor para a carreira. Esse tipo de decisão é uma âncora. Mas quando você toma a decisão de ser fiel a Deus, não se preocupe. Sua vida está nas mãos dele. Deus vai criar oportunidades, vai abrir portas para a sua carreira deslanchar, tanto na carreira profissional ou em qualquer aspecto da vida. Quando você toma a decisão de ser fiel, Deus abre portas que você jamais imaginou. Deus cria oportunidades com as quais você nunca sonhou. E a última bênção, a última forma de abençoar, o verso 21 diz assim: e Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Daniel suplantou o Império Babilônico. O Império Babilônico terminou e Daniel continuou lá no império seguinte, que foi o Império Medo-Persa. A quarta bênção, aí pode dar mais um clique aí, Tony, por favor. Deus abençoa superando as expectativas mais otimistas. Às vezes você imagina que você só pode chegar aqui, olhando para você, se conhecendo bem, você diz, cheguei aqui. Deus diz, não, meu filho, você não chegou no topo ainda. Eu posso te colocar aqui. Deus pode lhe dar longevidade e te levar para além de suas expectativas. Porque Deus sempre surpreende positivamente aqueles que têm coragem de serem fiéis a Ele. Agora, deixe-me usar um exemplo aqui. Como às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus. Eu estou vendo dois grandes amigos meus sentados aqui, além de vários outros que eu tenho, que é o Leandro e o Gerson. Vocês conhecem, né? O Leandro e o Gerson. O Gerson é aquele, o Leandro é esse daqui. Eles são concunhados nos documentos, mas no dia a dia eles são irmãos. E eu, graças a Deus, tive o privilégio de ser amigo dos dois. Eles me deram esse privilégio. Posso imaginar que um dia eu vá à casa do Gerson, numa terça-feira à noite, ali por alguma razão. O Gerson sabe que toda terça-feira à noite eu vou à casa do Leandro. E o Gerson diz assim, pastor, saindo daqui você vai lá na casa do Leandro? Eu falo, claro, Gerson, estou indo para lá. Ah, então vou lhe pedir um favor. Eu tenho um dinheiro para mandar para o Leandro. Tem aqui, vou chutar um valor bem alto aí, Gerson. R$5.000 para entregar ao Leandro, um negócio nosso aí. Eu teria que ir lá agora também, mas já que o senhor já vai, o senhor não faz esse favor para mim? Claro, faço com o maior prazer. O Gerson então coloca no envelope, eu coloco no bolso. Vou para a casa do Leandro, fico lá o tempo que era para ficar e vou embora e não falo nada do dinheiro para o Leandro. Leandro espera um dia, 2, 3, meio com vergonha e liga para o Gerson. Gerson, você ficou de vir aqui em casa terça-feira, você não pôde vir? A gente preparou aqui, a Rose preparou aqui uma coisa para a gente comer juntos e tal. Aí o Gerson, não, eu iria, mas como o pastor já estava indo, eu dei o dinheiro para ele, para lhe entregar. Mas você deu ao pastor o dinheiro? Sim, pedi a ele para levar. Rapaz, o pastor esqueceu, ele não me entregou. Poxa, o pastor deve ter esquecido. Aí o Leandro disse para o Gerson, então dá uma ligadinha para ele e fala com ele. O Gerson, eu não, ficar com vergonha, o que o pastor vai pensar de mim? Liga você. Aí o Leandro, não, eu também tenho vergonha, o pastor vai achar que eu estou cobrando dele, que eu duvidei dele, qualquer coisa. Muito obrigado por esse respeito que vocês têm comigo. Aí fala, o que a gente vai fazer para lembrar o pastor? Vamos orar primeiro, pedindo a Deus que lembre o pastor. Eles oram durante uns 2 dias e nada acontece. Fala, a gente vai ter que falar com o pastor. Aí o Leandro fala assim, faz isso, Gerson, chama o pastor para ir lá em sua casa terça-feira que vem de novo, inventa lá qualquer desculpa, chama o pastor para ir lá. E lá, quando ele estiver saindo, você fala, pastor, o senhor lembra que eu lhe pedi
para levar um dinheiro para o Leandro a semana passada. Aí ele vai se tocar, ele vai dizer, puxa, Gerson, você não vai acreditar, eu esqueci. E aí a gente resolve o problema. Faz até o seguinte, pega um outro envelope, coloca ali R$1 ou R$2 e fala, pastor, o senhor pode levar esse outro dinheiro, esse outro envelope com dinheiro para o Leandro, para mim, que o pastor vai se tocar. Aí tá, estão combinados, eu não estou sabendo de nada, chego lá à casa do Gerson, tal, ali, e aí na saída o Gerson então fala, pastor, lembra que na semana passada eu pedi ao senhor para fazer um favor para mim, levar um dinheiro lá para a casa do Leandro? Ele espera que eu diga, Gerson, você não vai acreditar, eu me esqueci. Mas imagina a surpresa dele ao eu dizer, claro, torno fazer esse favor para você. Já vai ficar meio desconfiado, meio perdido, né? Eu já falo, então pastor, faz um outro favor, eu tenho aqui mais um outro envelope com dinheiro, o senhor pode entregar para o Leandro? Assim que ele perceber que eu saí com o carro, ele corre e liga para o Leandro. Leandro, o pastor não falou nada, fez de conta que tinha entregado o dinheiro para você. Minha parte eu fiz, você resolve com ele aí agora. Aí o Leandro, que gosta muito de mim, vai dizer assim, não, Gerson, o pastor foi com vergonha de dizer para você que esqueceu, chegando aqui ele vai me entregar. Aí chego lá na casa do Leandro, conversamos, terminamos a conversa, eu vou embora e não toco no assunto. Eles dois, depois disso, já têm uma ideia formada a meu respeito. Né? Qual é a ideia que eles formaram a meu respeito? A gente gosta do pastor, ele é uma pessoa, um amigo da gente, mas nós sabemos que o pastor tem um ponto fraco. O pastor não tem, a gente não pode confiar dinheiro a ele. Toda vez que você dá dinheiro a ele para fazer qualquer coisa, saiba que você perdeu o dinheiro. O pastor tem esse fraco, ele infelizmente fica com dinheiro para ele. E se a gente sabe que o pastor tem este fraco, nós temos é que abençoar o pastor. E a forma de abençoar o pastor é não dando mais dinheiro para ele carregar. Porque toda vez que ele carrega, ele rouba. E roubar é um pecado. E a Bíblia é clara, os roubadores não entrarão no reino dos céus. A gente vai continuar com a amizade com o pastor, vamos ser amigos dele, mas dinheiro para ele a gente nunca mais entrega. Não é assim que Deus age muitas vezes? Às vezes nós recebemos as bênçãos de Deus e negamos a Deus aquilo que é dele. Por exemplo, Deus pede tantas coisas para a gente demonstrarmos a nossa fidelidade. Deus deixou testes para a gente demonstrar a nossa fidelidade. Os dízimos, as ofertas, por exemplo, é um teste. A guarda do sábado, manter-se fiel ao casamento é outro teste. Cuidar da alimentação, da bebida, da nossa saúde, são outros testes. Agora imagine vamos imaginar que aqui estou eu. Estou precisando muito da bênção de Deus. E eu oro, falo, Senhor, por favor, eu preciso muito desta bênção especial, fazer esta venda, ganhar esse presente, sei lá, eu preciso muito dessa bênção. Vamos imaginar aí, termos financeiros, que é mais fácil, que eu esteja precisando de R$10.000. Deus tem R$10.000 para me dar? É óbvio, a Bíblia diz que Deus é o dono de tudo. R$10.000 para Deus é a mesma coisa que 10 centavos para a gente. Aliás, é muito menos, né? É nada, como se fosse nada para a gente. Deus pode criar centenas de circunstâncias para me enviar R$10.000. Mas se Ele me enviar R$10.000, sabendo que eu não sou fiel a Ele, Deus estaria colaborando para a minha perdição. Como é que Ele pode me dar algo que Ele sabe que eu vou usar mal? Imagine meu filho me pedindo, pai, me dá por favor R$100. Eu posso, não sempre, mas de vez em quando, muito de vez em quando, eu posso dar ele R$100. Mas se eu soubesse que ele vai usar esses R$100 para comprar bebida, comprar drogas, graças a Deus ele não tem nenhum desses problemas, só usando como exemplo. Vocês acham que mesmo tendo R$100 eu daria para ele sabendo que ele ia comprar drogas? Não daria. A forma de mantê-lo saudável é não dar dinheiro para ele. Eu jamais daria dinheiro para ele, sabendo que ele usaria mal o dinheiro. Com Deus é a mesma coisa. Deus diz, como é que eu posso dar R$10.000 a ele? Posso dar, mas como eu posso dar se eu sei que ele não vai ser fiel? Eu estarei colaborando para a ruína espiritual dele. Então Deus, com muita tristeza, não me dá o dinheiro. É a única forma de me manter saudável. Claro que Deus não vai me deixar morrer de fome. Ele vai me dar o suficiente para eu comer e viver, mas é o mínimo possível. Porque se Ele acrescenta qualquer coisa a mais, Ele está colaborando para a minha perdição. E assim nós vivemos
anos e anos a nossa vida cristã sem nunca perceber as bênçãos de Deus. Uma bênção extraordinária. Falamos disso assim, ó, todo mundo tem oportunidades, todo mundo muda de situação, todo mundo eu percebo que é abençoado, menos eu. E se você pudesse ouvir a voz de Deus, Deus diria, porque qualquer bênção para você seria uma maldição. A única maneira de lhe ajudar é não lhe ajudando. E com muita tristeza, Deus retém as bênçãos que poderia nos dar. Sabe, irmãos, eu não conheço todo mundo também, como eu perguntei no início. Eu conheço muita gente por nome, mas intimamente eu conheço muito poucos. Quantos de vocês estão sentados aqui nos bancos desta igreja há 1, 2, 3, 5 anos e vive a mesma vida triste de sempre? A mesma vida sem sentido, a mesma vida sem alegria, a mesma vida tão igual a de quem nem sabe que Deus existe. Tirando, talvez aí, esse temor que você tem a Deus, sua vida é tão vazia quanto a dos outros. Sabe por quê? Porque Deus, com muita tristeza, não pode lhe abençoar. Porque se Ele lhe abençoar, Ele está colaborando para a sua perdição eterna. E Deus tem que reter as bênçãos que poderia lhe dar. Porque você não é capaz de saber lidar com elas. Veja um exemplo de Daniel. Daniel tomou a decisão de que seria fiel a Deus. 3 outros foram motivados por Daniel. E foram abençoados por Deus. No final de tudo, foram trabalhar no palácio. Agora, todos os outros que vieram com Daniel, estima-se que tenham sido 10.000. Vamos imaginar que 9.996 se contaminaram com a mesa do rei. Sabe onde eles foram trabalhar depois? Na construção de Babilônia. Foram ser carregadores de pedra, carregadores de água, ser empregados ali como gente no trabalho mais servil possível. E todos vieram do mesmo lugar que Daniel veio. Todos tinham a mesma herança religiosa que Daniel tinha. Mas apenas 4 Deus pôde abençoar. 996 foram viver no sofrimento lá em Babilônia. Muitos morreram trabalhando duro. Nunca viram a bênção de Deus. Não que Deus não quisesse abençoá-los. Deus queria abençoar os 10.000. Mas eles nunca se fizeram dignos da bênção de Deus. Que Deus possa dar a você e dê a mim também sabedoria para sermos fiéis a Deus em todas as circunstâncias da vida. No contexto onde tem muita gente perto da nossa fé ou no contexto que você está sozinho. Lembre-se sempre, Deus está vendo. Deus está na corte celestial, mas está vendo. Toda decisão que você toma em fidelidade a Ele, Ele está vendo. Toda decisão que você toma negando a sua fé, Ele está vendo também. E as suas decisões de fidelidade ou infidelidade é que abrem as portas das bênçãos do céu. Na verdade, Deus coloca na sua mão as bênçãos. Poder colocá-las dentro da sua casa depende de sua fidelidade. Você é o juiz das bênçãos que Deus tem para você. Se você vai receber ou não, depende de suas decisões de cada dia. Que Deus lhe dê um coração e uma mente sábia para escolher sempre o caminho da fidelidade, porque Deus terá a maior alegria de escolher sempre o caminho da bênção para a sua vida. Que o Senhor lhe abençoe ricamente. É o meu sincero desejo. Amém. O quarteto vai cantar uma outra música especial e depois nós encerraremos com a oração. Muitas vezes já pensei em desistir do chamado que o Senhor me fez. Tinha mil desculpas para não prosseguir e abandonar o que Deus preparou. Basta apenas você crer. Quando a multidão
senti pequeno, mas eu tive fé e entreguei o que eu tinha ao Senhor. Eu tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos, e a multidão com fome está. Mas pela fé o Senhor multiplicou, e o milagre pude ver acontecer. Canta conosco. Não há limites quando se tem fé. O impossível, o impossível pode acontecer. Espere no Senhor, o milagre pode aqui acontecer. Basta apenas você crer. O inimigo está tentando a todo momento destruir a sua fé. Essa é a sua bandeira. Fazer com que você veja as derrotas e não as bênçãos diárias. Se você olhar para trás, talvez você tenha esquecido de coisas maravilhosas que Deus tem colocado na sua vida. Só que a nossa fé é balançada às vezes quando a gente perde o emprego, ou quando a doença bate a porta e não quer ir embora. Eu vou te dizer uma coisa, que não há limite quando a gente tem fé. Por isso que eu vou te convidar a cantar conosco assim, ó. Não há limites quando se tem fé. O impossível pode acontecer. Não desista agora. Espere no Senhor. O milagre pode aqui acontecer. Um milagre vai aqui acontecer. Basta apenas você crer. Vocês poderiam, por favor, ficar de pé para orar? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor está sempre acompanhando todas as decisões que tomamos. Mesmo quando as pessoas não nos valorizam, mesmo quando as pessoas não percebem, mesmo quando ninguém faz menção alguma decisão que tomamos de fidelidade ao Senhor, mas o Senhor está sempre vendo. Para cada decisão de fidelidade, o Senhor toma uma decisão de nos abençoar. Muito obrigado por esse cuidado, por esse carinho extraordinário. Muito obrigado pelo exemplo de Daniel e dos 3 amigos dele, que lá na corte de Babilônia, sozinhos, sem família, sem ninguém, tomaram a decisão de que seriam fiéis ao Senhor. Nós louvamos o teu santo nome porque o Senhor estava vendo e o Senhor também tomou a decisão de que abençoaria aqueles jovens além das expectativas deles. E essa história está na Bíblia como um exemplo, para que nós possamos olhar para ela e perceber como o Senhor age, quando nós temos coragem de viver a nossa fé no dia a dia. Por isso nós pedimos, querido Deus, que o Senhor nos dê essa vontade de sermos fiéis ao Senhor. Não ser fiéis em algumas coisas, nem ser fiéis circunstancialmente, mas ser fiéis em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Em tudo aquilo que o Senhor nos pediu, nos dê, Senhor, a sabedoria de fazer, porque é no obedecer que abrimos as portas para recebermos as tuas bênçãos.
O Senhor tem inúmeras bênçãos, diferentes bênçãos para todas as circunstâncias de nossa vida. E tantas vezes, com muita tristeza, o Senhor não pode nos dar estas bênçãos, porque nós não somos dignos de recebê-las. Porque se recebêssemos estas bênçãos, nós as converteríamos numa maldição, que contribuiria certamente para perdermos a salvação eterna. Por isso o Senhor nos dê consciência disto, para que este canal que existe entre o céu e a terra esteja sempre desobstruído e o Senhor com alegria possa nos dar bênçãos sem medidas. Nos colocamos em Tuas mãos com humildade, com agradecimento, rogando humildemente mais uma vez que o Senhor venha habitar na nossa casa, na nossa vida, em todas as circunstâncias em que vivemos, em todos os nossos negócios, na nossa carreira, no nosso casamento, que em tudo o Senhor esteja presente e que em tudo também possamos perceber a presença do Senhor e que com alegria possamos nos levantar e dizer: eu me levanto pelo Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E o Senhor possa então, querido Deus, na Tua bondade derramar as Tuas bênçãos sobre cada casa, cada família dos irmãos que estão aqui, de todos os nossos amigos que estão aqui. E como Daniel, possamos reconhecer o Teu cuidado, o Teu amor e, acima de tudo, a Tua bênção diária. Nós oramos, rogando a Ti estas bênçãos e também, desde já, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. No nome bondoso, no nome todo-poderoso e no nome santo de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou me retirar e vou estar ali à porta, que eu gostaria de cumprimentar todos vocês no final. Eu que agradeço. Por favor. Aí, Ieda.